Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer uma implementação na linguagem R do teste de hipóteses para a média de duas amostras independentes e com variâncias iguais. Então nós vamos tratar aqui de um exemplo onde nós queremos comparar a dureza de peças tratadas termicamente em dois fornos, tá ok? Suspeita-se que um dos fornos está apresentando variação dos resultados. Então nós desejamos testar se a média da dureza nos dois fornos é igual ou se a média é diferente, tranquilo? Seria talvez aí uma primeira avaliação para depois buscar um problema específico em um dos fornos, tranquilo? Então é o seguinte, para começar, eu coloquei aqui um pacote que nós vamos utilizar para fazer alguns gráficos, tá ok? Para fazer primeiro uma avaliação visual. Então esse pacote aqui ggpubr tem alguns gráficos bem interessantes e é bem simples de implementar. Se você não tem esse pacote instalado, tira o comentário aqui, Ctrl Enter, instala o pacote, depois deixa aqui comentado e toda vez que você for utilizar, só library ggpubr que você carrega o pacote. Então Ctrl Enter, pronto, carreguei o pacote. Agora eu vou começar aqui trabalhando algumas estatísticas amostrais, beleza? Das duas amostras. Só que lógico, antes eu tenho que rodar aqui, ó, essas primeiras linhas para ele entender o que é cada uma das amostras, beleza? Já está aqui no environment. Vamos lá, x bar 1 seria a média da amostra 1. Então eu chamei lá de forno 1, tranquilo? Ctrl Enter. S1 seria o desvio padrão do forno 1. Ctrl Enter, e N1 seria o tamanho amostral do forno 1. Eu já fiz isso com vocês algumas vezes nos testes para uma amostra. Agora nós temos duas amostras, tranquilo? Então um pouquinho mais trabalhoso. Então para o forno 2, média, desvio padrão e tamanho amostral. Beleza? Então tá aí. Aqui aparentemente tem uma diferença mesmo. A gente tá vendo aí que a média do forno 1 foi de 50 HRC e a do forno 2 próxima de 55 HRC. Tranquilo? Ambos têm tamanho amostral de 16 e o desvio padrão é parecido. Beleza? Vamos testar daqui a pouco como elasticidade para ver se de fato as variâncias são mesmo iguais. E aqui nós vamos fazer os gráficos utilizando o pacote ggpubr. Olha só, para fazer os gráficos utilizando esse pacote, é importante você organizar os dados utilizando um data frame. Então eu já deixei isso aqui adiantado para explicar para vocês, mas é o seguinte, basicamente eu estou pegando aqui o forno 1 e o forno 2 e concatenando em uma única coluna e estou criando uma coluna à esquerda, uma coluna anterior a essa, para identificar quais valores de dureza são do forno 1 e quais são do forno 2. Então aqui eu usei o comando rep, que vai fazer o seguinte, vai replicar essa expressão aqui n1 vezes, tá? Que é o tamanho amostral do forno 1. E depois vai replicar essa expressão aqui N2 vezes. Então 16 vezes e 16 vezes cada uma, tranquilo? Então se você tem o tamanho amostral já armazenado numa variável, fica fácil para você não ter que ficar trocando isso daqui para outros exemplos, por exemplo. Beleza? Então eu vou fazer aqui e ele criou um data frame para a gente, que é uma forma mais organizada aí. A gente consegue ver aqui, ó. Só que ainda tá um pouco estranho porque eu não tenho os nomes legais aqui nas colunas. Então como que eu faço? Uso o comando call names e aqui eu coloco o nome do meu data frame, que eu quero determinar os nomes, e coloco um vetor aqui de nomes, digamos assim, né? Vetor de caracteres. Ctrl Enter, beleza. Agora eu volto aqui no meu data frame e já tá a identificação do forno 1 ou forno 2 e aqui a dureza de cada uma das 16 observações dos dois fornos. Beleza, agora eu posso fazer os gráficos. Então para fazer o boxplot nesse pacote ggpubr, nós vamos usar o comando ggboxplot, beleza? Ó, ele já mostrou pra gente esse comando, que é o ggboxplot, é do pacote ggpubr, e aqui estão os argumentos. O primeiro argumento é data, de onde vem os nossos dados, tá no data frame que eu chamei de dados, tranquilo? Eu vou colocar cada argumento do comando em uma linha, tá? X vai ser igual a forno, porque aqui eu estou determinando qual variável categórica para eu fazer dois boxplots em apenas um gráfico, tranquilo? E y seria a variável numérica, digamos assim, que é a dureza. Aqui ele já faria o boxplot, só que lógico eu posso melhorar ele um pouco. Então eu vou identificar aqui com cores também cada um dos fornos, tá? Lembrando que eu tenho que colocar exatamente o nome da coluna do meu data frame aqui, ó. Forno e dureza com minúsculas e aqui entre aspas. O único argumento aqui que não é entre aspas é o data frame, tranquilo? Eu vou colocar título no eixo X também, que seria o forno também, e no eixo Y seria a dureza. Que se eu quiser eu posso até colocar a unidade de medida
Agora tem umas opções interessantes aqui, ó, que eu posso adicionar. Esse ADD aqui, se você vier aqui embaixo aqui, ó, tem várias opções. Você pode adicionar jitter, que seriam as observações, você pode adicionar a média, pode adicionar a média e o erro padrão, a média e o desvio padrão, média e intervalo de confiança, tranquilo? Eu vou adicionar aqui a média e também o jitter, que seriam as observações, tranquilo? E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, tem vários temas que nós podemos testar para o gráfico. Eu gosto de usar esse segundo aqui, Theme_BW, que ele tem uma característica interessante de colocar linhas de grade, fechar aqui certinho com fundo branco, enfim, se você quiser testar outros temas depois, fica à vontade, tranquilo? Então aqui a gente tem, ó, os dois box plots, que aí a gente consegue ver a dispersão dos dados, a gente tem a média com um ponto maior aqui, o jitter, que são todas observações aí, aleatoriamente aí em volta, eles ficam aleatórios em relação ao eixo X, que não representa nada, mas em relação ao eixo Y, é exatamente aqui os valores da dureza. A gente aparentemente vê que mesmo com a dispersão aí relativamente alta, né, a gente tem os resultados do forno 2 mais altos que do forno 1, tranquilo? Vamos tentar observar isso de outra forma. Eu gosto de usar também esse gráfico aqui, o GGDensity. Vamos lá, data igual a dados, tá? Onde está o nosso data frame com os valores de dureza. E X nesse caso é igual a dureza, porque aqui a gente vai ter no eixo horizontal a nossa variável numérica, tranquilo? E aqui eu vou fazer com o comando fill a distinção entre os fornos, tranquilo? Então coloco a variável forno aqui. E também posso distinguir por cores. Isso é opcional, tá, pessoal? Mas eu acho que fica interessante. E aqui nesse caso, xlab, vamos colocar aqui dureza em HRC. E o tema, vou usar o mesmo tema. Ctrl Enter, pronto, tá aí o resultado, ó. A gente percebe também por aqui que apesar de a gente ter uma distribuição considerável aí dos dados, aqui é uma densidade amostral, tranquilo, uma kernel density, a gente percebe que para o primeiro forno nós temos valores de dureza mais baixos que para o segundo, tranquilo? Então são duas formas de observar aí como que está distribuído os nossos dados das duas amostras, beleza? Agora é o seguinte, pressuposições, teste de normalidade. Conforme eu já expliquei para vocês, nós vamos testar separadamente a normalidade para as duas amostras, tranquilo? Então eu tenho utilizado o teste Shapiro, para duas amostras nós vamos continuar com esse teste. Então vamos lá, forno 1, Ctrl Enter, olha só. Se o meu p-valor é maior que o nível de significância, eu não rejeito a hipótese de normalidade das observações de dureza do forno 1. Shapiro teste, forno 2. Pronto, também um p-valor alto, não rejeita a hipótese de normalidade da dureza das peças do forno 2, tranquilo? Agora é o seguinte, pessoal, fiz um gráfico legal aqui, só que para não ficar muito demorado no vídeo, eu já deixei pronto. Um gráfico QQ para as duas amostras em um único gráfico. Então para fazer isso, eu vou tentar explicar para vocês aqui o passo a passo. Primeiro, eu criei uma variável aqui que vai receber os limites para o eixo X, que eu chamei de XR, R de range, tranquilo? De amplitude. E para o eixo Y, YR. E aqui eu peguei o mínimo dos valores do eixo X quando eu fizesse o comando QQenorm, tranquilo? Sem plotar, que aí eu consigo pegar os argumentos X e Y. Aí eu pego o mínimo e o máximo. Aqui tudo bem que tanto para o forno 1 quanto para o forno 2, como os tamanhos amostrais são iguais, vai dar na mesma, então nem precisaria disso daqui, mas enfim, eu fiz aí porque pode ser que em alguma ocasião você tenha tamanhos amostrais diferentes, tranquilo? E aqui para o eixo Y, que lógico com certeza vai dar valores diferentes. Aqui eu poderia ter pegado, se eu quisesse, os valores da amostra do forno 1 e do forno 2, que é o que ele plota no eixo vertical lá, os quantis amostrais ordenados, só que eu preferi pegar aqui do gráfico para ficar relacionado aqui à forma que eu fiz para o eixo X, tranquilo? Então vou rodar isso daqui, Ctrl Enter. Agora eu vou fazer o gráfico para o forno 1, aí eu faço QQenorm, QQline, o QQenorm ele plota os pontos, depois ele plota a linha, e aqui eu estou definindo os limites que eu calculei anteriormente. Depois eu adiciono o QQenorm 2 do forno 2, com esse comando points aqui, porque se eu não usar esse comando points, ele vai plotar em um outro gráfico separadamente, tranquilo? E lógico, identifico com cores diferentes e depois coloco uma legenda para a gente conseguir identificar.
Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter e Ctrl Enter, e agora Ctrl Enter para a legenda, beleza? Então tá aqui, ó, forno 2 e forno 1. Primeiro, o que a gente quer observar aqui é normalidade. Então, a gente já fez o teste lá, mas aqui a gente também vê que tem uma boa aproximação dos quantis teóricos, que são os mesmos para ambas as amostras, porque a gente tem tamanho amostral igual, e os quantis amostrais, tranquilo? A gente tem uma boa aproximação aí para ambas as amostras. E aqui também a gente consegue ver que o forno 2 tem valores mais altos aí de dureza, beleza? Certo, como a gente está trabalhando o teste para duas amostras independentes, nesse caso é clara a independência, porque eu peguei peças distintas, algumas eu coloquei no forno e outras eu coloquei em outro forno. Essas são as duas amostras, cada amostra tem 16 observações, ou seja, 16 peças que foram termicamente tratadas. A independência está relacionada ao fato de que o processo em um forno não tem nada, não tem relação alguma com outro forno. São processos completamente independentes. Mas aqui, como os tamanhos amostrais são iguais, a gente pode comprovar isso com o teste de correlação de Pearson, tranquilo? Para fazer esse teste, eu uso o comando core.test, que é correlation test, se você quiser dar um F1 para entender. E aqui eu coloco os primeiros argumentos. São as amostras, forno 1 e forno 2, beleza? E mais nada, só isso é o suficiente, porque eu quero teste bilateral, two-sided, e o método de Pearson mesmo, que é o default, tá? Pearson é o default. Ctrl Enter, beleza, vamos aprender a interpretar esse resultado. Ele faz um teste T, graus de liberdade, é o tamanho amostral -2, de uma das amostras -2, e aqui é o p-valor, nesse caso, maior que o nível de significância alfa. Como a hipótese nula é de que a correlação é nula, eu não rejeito essa hipótese porque o p-valor é maior que 0,05, então eu posso dizer que a correlação é nula e as amostras, portanto, são independentes, tranquilo? Aqui você tem também o coeficiente de correlação, então sempre que ele está próximo de zero, o coeficiente de correlação é entre -1 e 1, sempre que ele está próximo de zero, você tem uma correlação ali que possivelmente é insignificante, tranquilo? Aqui o intervalo de confiança de 0,95 para o coeficiente de correlação, tranquilo? Que também está em torno de zero, tranquilo? Agora o teste de homocidasticidade de Bartlett. É um teste para igualdade de variâncias, tá ok? Estou tratando aqui de variâncias iguais, mas antes a gente tem que comprovar isso, beleza? Então vamos lá. O comando é bartlett.test, se você quiser dar um F1 para entender. Aqui tem uma forma diferente de entrar com os argumentos. Ao invés de eu usar as amostras aqui, ó, eu posso fazer da seguinte forma: dureza em função do forno. Nós vamos usar isso muito quando a gente estiver trabalhando com modelos lineares, com a ANOVA, tranquilo? Quando a gente começar a parte de DOE com mais tratamentos e mais fatores, a gente vai usar esse tipo de modelo muito. Então eu quero a dureza em função dos fornos, beleza? Eu quero saber se a dureza tem homocidasticidade, variação igual para os dois fornos. E lógico, eu tenho que identificar onde está os dados. Tá aqui, ó, no data frame que a gente chamou de dados, beleza? Então Ctrl Enter, beleza. Aqui eu tenho o valor da estatística do teste, número de graus de liberdade, que é o número de amostras -1, são duas amostras que a gente está testando, e o p-valor, como o p-valor é maior que alfa, eu não rejeito a hipótese de homogeneidade de variâncias ou de homocidasticidade, tranquilo? Então eu posso proceder com o teste T para amostras independentes e variâncias iguais, beleza? Então é o seguinte, para fazer esse teste, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o desvio padrão agrupado, ou Pooled Standard Deviation, que eu ensinei para vocês no vídeo teórico, chamei de SP lá, e ele é calculado da seguinte forma: raiz da média ponderada das variâncias, tranquilo? Então SQRT, abro parênteses, aí eu vou ter aqui um parênteses do numerador dividido por um parênteses do denominador. E no numerador eu tenho o tamanho amostral da amostra 1 -1, que é o número de graus de liberdade da amostra 1, vezes S1 ao quadrado, que é a variância da amostra 1, mais tamanho amostral da amostra 2 -1, ou seja, grau de liberdade da amostra 2, vezes S2 ao quadrado, pronto, tá aí o numerador. E no denominador, soma dos graus de liberdade, que é N1 mais N2 menos 2. Perfeito? Ctrl Enter. Pronto, tá aqui o nosso desvio padrão agrupado, que lógico é próximo dos desvios padrões individuais, porque é uma combinação deles, que estatisticamente esses desvios padrões são considerados iguais pelo teste Bartlett. E agora a estatística do teste, chamo de T0, vai receber a diferença entre as médias amostrais, x bar 1 menos x bar 2, dividido por
SP vezes raiz SQRT da soma do inverso dos tamanhos amostrais, 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Expliquei isso para vocês no vídeo teórico. Ctrl Enter, e se eu quiser ver o T0 aqui, ó, Ctrl Enter. Se eu quiser saber o p-valor desse teste, eu simplesmente uso o comando PT para a estatística T0, que a gente acabou de calcular, com graus de liberdade igual a N1 mais N2 menos 2. Só que o p-valor nesse caso, como o teste é bilateral, é isso daqui vezes 2, tranquilo? Ctrl Enter. Se você quiser ver o p-valor no console também, digita aqui Ctrl Enter. Olha só, deu um valor baixíssimo, 7,64 vezes 10 elevado a menos 15, tranquilo? Então, um p-valor nulo, isso implica que você pode rejeitar com muita segurança a hipótese nula de igualdade entre as médias dos fornos, tranquilo? Só que eu posso fazer esse teste utilizando a função t.teste do R. Então eu vou fazer isso armazenando numa variável, que eu vou chamar aqui de teste. Isso vai receber a função t.teste. E aqui eu vou ter, nesse caso, dá uma olhadinha nos argumentos. Posso ter a primeira amostra e a segunda. Então x vai ser igual a forno 1 e y vai ser igual a forno 2. Beleza? E agora o tipo de alternativa, two-sided, bilateral, e var.equal seria igual a true, que eu estou fazendo o teste com variâncias iguais. Então antes é necessário comprovar essa igualdade. Nós fizemos isso com o teste de Bartlett, e agora eu considero a igualdade de variância, que ele no teste ele vai calcular isso aqui pra gente, tá? E utilizar isso no cálculo da estatística do teste. Ctrl Enter. Beleza, já fez o teste. Se a gente quiser ver o resultado, digito aqui, ó, Ctrl Enter. Olha só, o valor do p-valor exatamente igual ao nosso valor da estatística do teste. O grau de liberdade é 16 mais 16 menos 2, 30. E nós rejeitamos a hipótese nula e ficamos com a hipótese alternativa de que a diferença não é igual a zero, ou seja, as médias são diferentes. Nós temos também aqui um intervalo de confiança para a diferença. A diferença entre médias é simplesmente a subtração, mas eu posso ter os limites de confiança para essa diferença. Aqui, ó, eu só poderia ter colocado isso aqui embaixo. E agora, para conferir o desvio padrão agrupado, SP, eu posso ver o resultado do comando aqui do R. Então, teste, que é o nome que eu dei aqui para receber o resultado, e cifrão para acessar os componentes. STDER, que seria o erro padrão. Ctrl Enter. 0,35. Esse erro padrão que ele calculou aqui, pessoal, seria aqui o denominador da estatística do teste, que é o SP, né, o desvio padrão agrupado, vezes a raiz de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Então copio isso daqui e colo embaixo só para a gente ver se tá certinho, se a gente fez a conta certa, beleza? Então, ótimo. O que a gente fez aqui na raça, passo a passo, está coincidindo com o comando do R, beleza? Poder do teste e tamanho amostral. É o seguinte, primeiro, o poder para o tamanho amostral utilizado. Então, power.ttest é um dos comandos base R aí para poder do teste. Uma observação que eu coloquei aqui, ó, considera-se o tamanho amostral de cada amostra. Como eu tenho aqui tamanhos amostrais iguais, eu vou considerar N igual a 16. Eu não somo os tamanhos amostrais, tá? Mas se eu tivesse duas amostras com tamanho diferente, aí eu consideraria o tamanho amostral menor, beleza? Então, N igual a N1, tranquilo? Delta, que é o deslocamento, igual a diferença entre as médias, x bar 1 menos x bar 2. Desvio padrão é o SP, tranquilo? E o type, tipo de teste, nesse caso aqui, se vocês quiserem recordar, F1 é toSample, to.sample. E o tipo de hipótese alternativa é igual a two-sided, to.sided. Bicaudal ou bilateral. Ctrl Enter. Para um N igual a 16, com esse deslocamento na média e esse desvio padrão, o poder é unitário, ou seja, 100% de poder do teste, tranquilo? Sem probabilidade de erro do tipo 2. Então, quando a diferença que você quer detectar é muito grande em relação ao desvio padrão, você consegue com facilidade rejeitar a hipótese nula, beleza? Agora, se eu quiser o tamanho amostral para garantir um poder de 0,9, por exemplo, vamos supor que eu estava planejando o teste ainda e tinha uma estimativa do desvio padrão e da diferença.
Então aqui eu colocaria, ao invés de n, poder, power, igual a 0.9, Ctrl Enter, pronto, olha só, n igual a 2.3, ou seja, duas amostras de 3 observações apenas seria suficiente nesse caso, para comprovar essa diferença com o poder de 0.9, tranquilo? Na verdade, se n igual a 3, iria dar um poder até maior que 0.9 um pouco, ou seja, fazendo o teste dessa forma aqui, nós comprovamos com poder muito alto, mas de certa forma foi um desperdício de recursos. Não necessariamente eu precisaria de um tamanho amostral de 16 observações para cada uma das amostras, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Esse vídeo foi a implementação do teste de hipótese para média de duas amostras independentes e variâncias iguais no R. Depois nós vamos trabalhar o caso para variâncias distintas e também o caso para amostras dependentes, que é o T pareado, tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.